instituição atuou em 2 recursos especiais interpostos no Superior Tribunal de Justiça por advogados dos estados do Paraná e de Pernambuco. Para a ordem, os honorários de sucumbência foram arbitrados em valor irrisório, incompatível com o conteúdo econômico das ações. Esses casos chegaram ao Conselho Federal da Ordem. Nós, a partir da nossa Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, ingressamos nos recursos especiais. A Ordem ingressou, a OAB ingressou como assistente e logramos, sim, juntamente com o próprio recurso do colega, majorarmos a verba honorária em 2 casos específicos e pontuais. Criados para remunerar o trabalho dos advogados, os honorários de sucumbência ainda enfrentam muita resistência. Nos 2 casos, honorários fixados eram inferiores ao mínimo de 10%, determinado pelo artigo 20 do Código de Processo Civil. Na verdade, o Código de Processo Civil ele prevê o pagamento de honorários de sucumbência pela parte vencida em benefício do advogado da parte vencedora. Essa previsão também já existe no Estatuto da Advocacia, né? Então, o que a legislação prevê? Nas ações entre particulares, ela prevê que esses honorários serão fixados entre o mínimo de 10% do valor, digamos assim, objeto da demanda, né, montante econômico, e o máximo de 20%, a critério do juiz. E nos casos em que a fazenda pública for vencida, então o juiz poderá utilizar outros critérios, né, que estão mais ou menos previstos em lei, mas que dão uma liberdade muito grande para o magistrado para fixar o valor que ele entende adequado à remuneração do advogado vencedor, né, numa demanda contra a fazenda pública. E nesses 2 casos, nós, digamos assim, auxiliamos os colegas a obterem vitórias que elevaram os honorários aí de valores de R$2.000 para R$20.000 num caso, R$3.000 para R$20.000 no outro. Foram vitórias importantes porque apontam para uma mudança da posição judiciária, mas foram vitórias parciais, porque os valores das demandas eram bem superiores, né? Eram bem superiores a isso. Um dos valores da demanda era R$2,5 milhões. O nosso entendimento é que deveriam ter sido fixados honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor do objeto da demanda. Quer dizer, esse é o percentual mínimo aceitável para a advocacia e esta é a posição do Conselho Federal e tem sido, digamos, a linha de atuação da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. Em Pernambuco, o advogado ia receber R$1.000 de um montante de quase 3 milhões. Com a decisão favorável, a quantia aumentou para 20 mil. Já no Paraná, os honorários foram fixados em 3 mil de um montante de 3,5 milhões. Com a decisão favorável do STJ, o valor subiu para 20 mil para cada agravante. A questão dos honorários é uma das mais importantes e graves discussões da advocacia brasileira. A mudança de decisões que aviltam honorários representa uma vitória da classe, sobretudo um resultado das ações promovidas pelo Conselho Federal da Ordem desde o início da atual gestão. Bom, primeiro, isso já é a demonstração clara, né, o efeito prático do que tem sido feito hoje pelo Conselho Federal da OAB no que diz respeito à Procuradoria Nacional das Prerrogativas e a atuação firme da Ordem dos Advogados do Brasil no âmbito dos processos judiciais, onde nós tenhamos comunicações, onde se tenha a movimentação de algum colega pedindo assistência ao Conselho Federal da OAB. Em primeiro lugar, representa uma atuação mais efetiva da OAB, particularmente do Conselho Federal. Com a criação da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, que foi, aliás, o primeiro ato do presidente Marcos Vinícius, ainda no começo de fevereiro, assim que tomou posse, nós passamos a atuar neste sentido. Inclusive, a diretoria criou também a ouvidoria dos honorários, que é justamente para receber essas denúncias de colegas que têm honorários fixados de forma completamente incompatível com a realidade do processo e com a dignidade que ele tem direito. Para o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, é preciso que haja uma conscientização do judiciário do país, além da valorização do advogado. A mudança que precisa ocorrer é uma melhor conscientização da parte do judiciário, basicamente de 2 coisas. Primeiro, que a grande
a maioria de demandas feitas contra a Fazenda Pública são de responsabilidade da própria Fazenda Pública, né, que de uma forma ou de outra descumpre a legislação, né, e acaba gerando essa quantidade enorme de demandas. Não é culpa do cidadão, é, acima de tudo, culpa da Fazenda Pública, portanto, é ônus dela. Em segundo lugar, é preciso que seja mudada a mentalidade no sentido de passar a compreender a importância da advocacia e a necessidade da valorização do trabalho do advogado, que é absolutamente fundamental, né, para todo o funcionamento judiciário, porque, afinal de contas, é ele que faz todo o início desse processo e faz toda a condução da defesa das partes que estão litigando, né? E, sem dúvida nenhuma, é necessário se garantir, inclusive, a qualificação e a viabilidade de uma advocacia qualificada, né, também contra a Fazenda Pública, o que se dará, inclusive, por esse critério da fixação de honorários de sucumbência em valores compatíveis. O Conselho Federal da OAB mantém o canal de prerrogativas, um portal exclusivo para tratar do tema e atender às necessidades dos advogados. E também, hoje nós temos à disposição de todos os advogados brasileiros o portal Prerrogativas, um canal direto de interação com todos os advogados, onde nós temos lá disponível a toda a advocacia brasileira, modelos de atuação dos advogados quando se detecte alguma forma de desrespeito de prerrogativas, casos, jurisprudência, enfim, é um canal interativo e um canal que seguramente ele auxilia em muito os advogados que têm um problema com relação a desrespeito de prerrogativa. Portanto, também quero aqui aproveitar este momento para conclamar aos advogados que acessem ao canal Prerrogativas, www.prerrogativas.org.br, pela importância que tem esta ferramenta hoje para a nossa atuação profissional de todos os advogados.